Olá! Nessa aula nós vamos comparar os regimes de repartição e capitalização em relação à alíquota de contribuição, à taxa de contribuição de cada um desses regimes. Bem, quando que um é melhor que o outro? Uma das possibilidades seria quando um é mais barato que o outro, certo? Mas é claro, a gente tem que comparar a alíquota de contribuição da capitalização e da repartição, considerando o mesmo valor do benefício para os dois regimes, o mesmo salário, a mesma distribuição da renda e assumindo também as mesmas idades de início de contribuição e início de recebimento de benefício. A gente tem que considerar a mesma situação para os dois. Então, numa mesma população, numa mesma distribuição de renda, no mesmo critério de elegibilidade, quando que um regime seria mais vantajoso que o outro, pensando aí que ele seria mais barato, tendo uma contribuição menor, ok? Bem, na última aula nós definimos as equações da taxa de contribuição para a capitalização e para a repartição. Eu vou ter aqui, queremos comparar, quando que a capitalização, por exemplo, é mais cara que a repartição. Bem, quando esta função, que define a taxa de contribuição na capitalização, for maior do que esta, que define a taxa de contribuição na repartição simples. Ok? Nós podemos, então, ter a relação sobre essas duas. Reparem que F que multiplica W de R aparece nas duas equações. Então, de início, a gente já pode simplificar ignorando estes dois fatores. Chegamos, então, nesta relação. Repara aqui que elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. Olha, nós temos aqui no numerador da capitalização uma integral de R a infinito e no numerador da repartição também uma integral de R a infinito. No denominador, a integral de y a r e de y a r nas duas situações. Primeira semelhança. Outra semelhança, a função aqui dos benefícios, certo? Nós temos hx nas duas expressões, nós temos Lzinho de x nas duas, mas tem um outro fator aqui que é diferente. Enquanto na capitalização a gente tem exponencial de tal menos sigma que multiplica x, na repartição a gente tem exponencial de menos r, que é a taxa de crescimento, vezes x. Então, primeira diferença. No denominador, vamos verificar o que a gente tem de comum e de diferente. Nós temos a função dos salários pela idade, nós temos o Lzinho de x, mas nós temos aqui algo de diferente, que é exponencial de tal menos sigma, que multiplica x na capitalização, e exponencial de menos rx na repartição. Reparem que a diferença, tanto no numerador quanto no denominador, é apenas essa. Então, as outras funções não afetam de forma a tornar diferente essa relação capitalização ou repartição, para a capitalização ser mais cara que a repartição. Porque o mesmo efeito que vai ter na capitalização vai ter na repartição. Então, não seriam estas outras as funções responsáveis. Aqui não é aquilo que existe de igual entre as duas, o que é responsável pela diferença, mas aquilo que existe efetivamente de diferente que poderia causar uma diferença aí nas alíquotas, nas taxas de contribuição em um regime ou em outro. Então, nós temos que as funções hx e lx são comuns nos dois denominadores para as mesmas idades. Então, não são elas as responsáveis pela diferença observada. As funções wx e lx também são comuns aos dois denominadores e para as mesmas idades, de forma que também não são elas as responsáveis pelas diferenças. O intervalo de integração também é o mesmo, de forma que os valores de x também não são responsáveis pelas diferenças que possam ser observadas entre as duas razões. O que realmente afeta essa diferença são os valores das taxas, de forma que eu tenho aqui este fator e este fator é o que efetivamente tem de diferença. Então, a taxa de contribuição na capitalização vai ser maior que a taxa de contribuição na repartição
quando tal menos sigma for maior do que menos R. Ou multiplicando por menos 1 quando sigma menos tal for menor do que R. Ok? Agora nós vamos ver uma simulaçãozinha. Opa, calma aí, primeiro que ainda tem algumas considerações. Bem, se a taxa de crescimento intrínseca da população R for maior que a diferença entre a taxa de juros sigma e a taxa de crescimento salarial tal, então a taxa de contribuição para a capitalização vai ser maior que a da repartição e a repartição vai ser mais vantajosa que a capitalização. Se as taxas de crescimento populacionais são altas, ou seja, R é maior do que sigma menos tal, então a repartição é mais vantajosa que a capitalização. Mas, se a taxa de crescimento salarial for alta, mais alta ou próxima à taxa de juros, então a repartição também pode ser vantajosa. E se a taxa de juros é que for alta, sigma for maior do que R menos tal, então aí a capitalização é mais vantajosa. Então reparem que basicamente são essas três variáveis que a gente tem que analisar para definir quando que um regime é mais vantajoso que o outro regime. Agora sim, a gente vai ver aqui algumas simulações. Só um instantinho.